sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso Terra Viva Entrevista, o programa que traz uma abordagem diferente, que promove uma segunda opinião sobre os fatos que estão inseridos no universo agropecuário, dentro e fora da porteira, né, Isaac? Isso mesmo, Flávia. E hoje nós vamos falar do cooperativismo no agronegócio, da força e da contribuição das cooperativas em ajudar a garantir renda a produtores familiares de todo o país e, principalmente, contribuir com a segurança alimentar, sendo uma engrenagem fundamental para levar o alimento às mesas de milhões de brasileiros. Então, a gente tem o grande prazer de receber aqui o João Prieto, que é coordenador do ramo de agronegócio da Organização das Cooperativas do Brasil. João, muito obrigada por aceitar nosso convite, viu? Uma alegria ter você aqui. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar com vocês nesse momento. Prazer é nosso, João. E eu começo te perguntando, né? Vamos falar de um assunto importante, mudanças climáticas, né? Como que elas têm afetado aí a vida dos cooperados, dos produtores no dia a dia e como que a OCB tem trabalhado para minimizar esses impactos, né? Excelente, Isaac. Acho que a gente está vivenciando cada vez mais as adversidades climáticas, né, na produção, no agronegócio nacional. Isso traz um desafio adicional ali para o produtor rural, principalmente para o pequeno, para o médio produtor rural. E as cooperativas estão cada vez mais preparadas também para lidar com esse tipo de situação, com esse fenômeno cada vez mais sequencial aí ao longo dos últimos anos, principalmente. Alguns deles, inclusive, causando grandes catástrofes, né, como a gente observou no Rio Grande do Sul recentemente. Então, as cooperativas acabam sendo um elo de segurança, um elo de resiliência aí junto ao produtor rural cooperado. E as cooperativas têm alguns instrumentos para trabalhar isso da forma mais adequada, como, por exemplo, uma assistência técnica muito próxima e particularizada ao produtor rural cooperado. Então, ela assiste ali na rotina, na necessidade, no manejo da produção, em novas alternativas, em novos processos. Isso é extremamente importante, principalmente em momentos de maior dificuldade, como a gente observa quando um fenômeno climático acaba ali prejudicando a produção em loco do produtor rural. E em outras situações também a cooperativa consegue aí trazer uma certa segurança, um certo conforto ao produtor nesses momentos, principalmente nos serviços ali de rotina, de apoio e suporte a essa produção. Então, desde ali de um fornecimento de insumos, ali numa armazenagem, numa agregação de valor à produção, que são processos extremamente relevantes, ações extremamente relevantes, principalmente aí para que o produtor passe por esses momentos aí da forma menos danosa possível e que ele possa se recuperar também com a maior celeridade. Com certeza. E pensando, né, no que os produtores sofrem com essas mudanças climáticas e precisam, né, recorrer a crédito, como estão, então, o acesso a esses recursos? O que a OCB tem trabalhado, então, para facilitar o acesso ao financiamento, né, ao produtor cooperado? Perfeito. Acho que esse é um dos principais fatores aí de produção e de demanda da cadeia produtiva do agronegócio, que é o financiamento, é o crédito rural. Então, a OCB desenvolve um trabalho de base que vai ali desde as propostas para o Plano Safra, para a política pública, para a arquitetura da política agrícola como um todo, passando não só pelo financiamento, mas também pelo seguro rural. E, além disso, a gente tem uma discussão que é permanente junto aos principais órgãos de governo e instituições financeiras que lidam com esse tema do financiamento. Particularmente, quando a gente fala de cooperativismo, a gente tem algumas adicionalidades aí, além do cooperativismo agropecuário, que são trabalhadas por nossas cooperativas de crédito, que são extremamente relevantes também nesse contexto aí, de levar o crédito para o pequeno produtor cooperado, para o médio produtor cooperado, da forma mais viável e organizada possível. Então, trazendo esses dois elos do cooperativismo agropecuário e o cooperativismo de crédito, a gente faz toda uma discussão em Brasília, seja no legislativo, seja no executivo, com os principais atores aí que trabalham a política agrícola no cenário nacional. João, e além das questões do clima, né, quais são hoje os principais desafios das cooperativas ligadas ao agronegócio? Acho que tudo que impacta diretamente o agronegócio impacta diretamente também as cooperativas, né? As cooperativas trabalham em todas as cadeias de produção, seja ali de origem animal, origem vegetal,
As cooperativas estão espalhadas aí em todo o país, com a sua diversidade, não só de cadeias de produção, mas também de níveis ali de inserção regional em cada uma das particularidades, que o Brasil é praticamente um mundo, né, quando a gente fala de diversidade no agronegócio. Então, as cooperativas, nesse contexto global, elas procuram aí cada vez melhor se adaptar a essas adversidades que estão inseridas no agronegócio. Além das adversidades climáticas, nós temos eventualmente também dificuldades sanitárias, como a gente observou recentemente na gripe aviária, nós temos dificuldades no próprio crédito e no financiamento rural. Então, essas dificuldades setoriais atingem diretamente a atividade das cooperativas. E as cooperativas também, para melhorar o seu processo, a sua inserção, a sua competitividade, também têm trabalhado bastante na gestão e governança. Então, elas estão se profissionalizando cada vez mais, buscando se inserir de forma cada vez mais competitiva no mercado global como um todo e trazendo esse resultado diretamente ali para o produtor cooperado, que é o dono desse negócio. Com certeza. E qual que é o trabalho, né, da OCB junto com o Ministério da Agricultura? A gente tem uma parceria de longa data com o Ministério da Agricultura e outros ministérios também que trabalham direto ou indiretamente com a atividade rural. Então, nós lidamos ali rotineiramente com as equipes técnicas ali, principalmente do Ministério, seja da Secretaria de Política Agrícola, Secretaria de Defesa Agropecuária, Secretaria de Comércio e Relações Internacionais, Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. Então, nós temos um leque de demandas, de propostas, de projetos que nós trabalhamos junto a esses órgãos, que são, inclusive, aí divulgadas na nossa agenda institucional. Nós temos a Agenda Institucional do Cooperativismo, que é acessível aí a toda a comunidade, e lá estão os principais pontos, as principais pautas, que a gente tem uma rotina dioturna aí de trabalho com o Ministério da Agricultura. Logicamente, em algumas situações mais gravosas ou danosas, como catástrofes climáticas que a gente mencionou há pouco, exige um esforço maior, exige aí um trabalho a quatro mãos para que... É uma urgência, né? Exatamente, para que esse processo seja vencido com a maior celeridade e da melhor forma possível, mas o trabalho ele é muito rotineiro ali com esses órgãos. João, e outro ponto interessante, falando ainda do Ministério da Agricultura, recentemente a OCB teve uma reunião com o ministro Carlos Fávaro para tratar diversos assuntos, entre eles a responsabilidade do agro no Plano Clima, que prevê diversas obrigações para vários setores da economia, visando o enfrentamento às mudanças climáticas, com metas estabelecidas até 2035, né? Então é um plano ali bem completo. Só que o agro é o setor que tem mais responsabilidades, né, no meio disso tudo, e esse foi uma das pautas da entrevista, da reunião com o ministro, perdão. Como que a Organização das Cooperativas do Brasil enxerga essa situação e quais os impactos para os cooperados? Eu acho que com a divulgação, principalmente da consulta pública relacionada ao Plano Clima, muitas dúvidas vieram à tona, e esse espaço de diálogo junto ao Ministério da Agricultura e outros ministérios, como o Ministério do Meio Ambiente, também foram muito relevantes nesse contexto. Teve até, inclusive, uma consulta pública para tratar desse tema recentemente, e acho que houveram alguns entendimentos equivocados em relação ao papel e à responsabilidade ali do setor agropecuário. Por exemplo, um dos exemplos que a gente pode citar em relação a isso é a responsabilização em relação ao desmatamento. Então, basicamente, a grande maioria do que estava composto ali estava atribuído ao setor agropecuário, mas não é uma realidade. A gente tem outras atividades inerentes também ao processo produtivo e econômico nacional que têm um impacto direto ou indireto, inclusive nas gestões públicas em relação a esse processo. Também eu acho que o Ministério estava muito aberto a dialogar para reconhecer as práticas que, inclusive, mitigam aí as questões climáticas dentro da propriedade rural, como a área de preservação permanente, reserva legal, práticas sustentáveis de manejo, como exemplo o ILPF, a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Então, isso deve ser melhor trabalhado dentro do Plano Clima, reconhecendo que o agro também é um fator de mitigação desse processo. Então, acho que ajustando aí esses entendimentos, esses diálogos, estando cada vez mais prontos e à mesa, isso traz para a gente uma imagem muito melhor, uma imagem muito mais adequada, inclusive, aí, do setor produtivo nacional e onde as cooperativas e os produtores rurais estão incluídos. Então, pode melhorar, né?
deve melhorar, com certeza. E agora, falando do cenário internacional, as exportações, o Brasil está buscando cada vez mais parceiros, né, pelo mundo. Qual que é o papel, então, das cooperativas nesse sentido que você pode trazer para a gente? As cooperativas estão cada vez mais se inserindo no mercado internacional de forma qualificada, com produto de qualidade, com rastreabilidade, com o apelo que o cooperativismo tem enquanto modelo de negócio diferenciado. E isso traz um resultado principalmente quando a gente olha o pequeno, o agricultor familiar, o pequeno produtor rural, porque individualmente ele não conseguiria acessar esse tipo de mercado. Então, o mercado externo ele tem suas particularidades, eles têm os seus desafios e o pequeno produtor individualmente teria grande dificuldade de fazer esse acesso. Então, as cooperativas trazem esse perfil de produtores para um cenário de competitividade, para um cenário de relevância. Então, as cooperativas têm cada vez mais explorado esses mercados e trazendo esse perfil produtivo também aí para a tona nessa realidade. E o que falta para as cooperativas ganharem mais espaço e mais protagonismo quando o assunto é exportação? Acho que trazendo um pouco até da questão que eu mencionei anteriormente da gestão, governança e profissionalização, acho que as cooperativas ainda têm, principalmente as menores cooperativas de médio e pequeno porte, têm condição de acessar diretamente esses mercados. Boa parte do que é exportado da produção das cooperativas ainda é feito por meio de tradings, por meio aí de outras empresas que fazem ou essa assessoria ou essa comercialização de forma direta. Então, as cooperativas podem e devem explorar cada vez mais esse mercado de forma direta, de forma com um relacionamento já dado no país de destino, e a profissionalização que vem sendo trabalhada vem colaborando e vai corroborar para que isso aconteça também, para que as cooperativas explorem cada vez mais esse mercado. Perfeito, bastante assunto para esse primeiro bloco, né, Flavinha? Com certeza. Então, a gente vai agora, João, para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no nosso Terra Viva Entrevista. Continue com a gente aqui. Continue aqui no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Estamos de volta com o Terra Viva Entrevista e hoje a gente tem o grande prazer de receber aqui o João Prieto, que é coordenador de agronegócio da Organização das Cooperativas do Brasil. Perfeito, e vamos dar sequência aí nessa nossa excelente entrevista até aqui. Falamos bastante coisa aí nesse primeiro bloco, participação das cooperativas nas exportações, também as questões de mudanças climáticas, como que as cooperativas enfrentam esse grande desafio. E agora vamos falar um pouquinho do protagonismo no agro brasileiro. Qual que é o peso hoje das cooperativas, do cooperativismo na produção agropecuária? O cooperativismo nacional, ele agrega muito ao agronegócio brasileiro, seja nos elos aí que as cooperativas trabalham em suas rotinas, né? Desde ali da fornecimento de insumos, passando até pela comercialização, seja no mercado doméstico ou no mercado externo. Então, essa composição traz uma relevância muito ampla. Eu trago um número como exemplo aqui. Cerca de 53% da originação de grãos no país é feito por um produtor rural cooperado. Então, isso mostra a dinâmica e a relevância aí do cooperativismo, do produtor rural cooperado diante desse contexto. E as cooperativas, com certeza, vão explorar e devem explorar cada vez mais as fatias de produção e trazer também aí agregação de valor para todo o sistema do agronegócio nacional. E vocês têm números ou podem fazer alguma projeção de quanto as cooperativas agropecuárias podem crescer no médio e também no longo prazo? Como que você enxerga, né, o futuro do cooperativismo pelos próximos 10 anos, vamos dizer assim? Pergunta difícil, né? Exatamente, né? Acho que qualquer previsão de médio e longo prazo é extremamente desafiadora, principalmente quando a gente trata de uma atividade a céu aberto, como uma atividade agropecuária, onde a gente está exposto à diversidade climática, conflitos geopolíticos globais que estão muitas vezes fora de qualquer radar,
uma pandemia que pode chegar e desestabilizar muitos dos sistemas de produção. Então, cada vez mais, esse exercício de longo prazo ele é mais desafiador. Mas uma coisa que eu posso adiantar com vocês é que as cooperativas tendo um crescimento constante nos últimos anos e, com certeza, terão um crescimento também aí nos anos futuros, né? Eu não vou cravar aqui percentuais, dígitos específicos, mas, com certeza, com essa profissionalização, com esse ganho de relevância, com essa estruturação de cadeias que as cooperativas têm trazido para o setor, com certeza esse crescimento ele vai ser contido aí para os próximos anos e próximas décadas. E no curto prazo, aí pensando em 1, 2 anos, dá para trazer algum número, alguma perspectiva mais objetiva? Nós divulgamos muito recentemente o nosso anuário do cooperativismo, né, que trouxe aí os resultados do exercício de 2024. Então, houve um incremento em relação a 2023. A gente tem uma expectativa de um novo incremento aí quando a gente fala principalmente de ingressos, né, de faturamento. Mas, além do crescimento de ingressos de faturamento, a gente tem que olhar muito o resultado. Então, as margens estão cada vez mais apertadas, tanto para o produtor rural quanto para os entes que estão no setor, como as cooperativas. E essa margem, quando a gente fala de cooperativa, a gente trata de sobras, né? Que, diferentemente de uma empresa mercantil, as cooperativas elas não têm lucro, elas têm sobra e essas sobras retornam aí aos produtores rurais cooperados. Então, essa dinâmica de serem cada vez mais competitivas, as cooperativas, com certeza, aí vão ter bons resultados também no curto prazo. E para ser competitivo é preciso investir em tecnologia. Justamente a minha próxima pergunta, né? As cooperativas são uma grande ponte entre os produtores e essas novas tecnologias no mercado. Como é que funciona esse trabalho na prática, principalmente tecnificar os pequenos produtores? Esse é um grande desafio, né, que nós temos no setor agropecuário nacional, que é levar tecnologia e levar de forma adequada essa tecnologia, principalmente para esses pequenos produtores. E as cooperativas, elas são grandes vitrines tecnológicas nesse sentido, para esse público em específico. Então, nós mencionamos também a questão da assistência técnica profissionalizada pelas cooperativas. Essa assistência técnica, ela colabora e muito para que esse pequeno produtor ele receba ali de quem o atende via sua cooperativa os melhores manejos disponíveis, os melhores insumos, as melhores formas ali de produção. Então, essa inovação, que muitas vezes não precisa ser tão tecnológica assim, ela ajuda muito aí esse pequeno produtor a superar os seus desafios. Mas as cooperativas também investem muito em inovações tecnológicas e principalmente olhando para dentro aí das suas atividades, né? Por exemplo, hoje nós temos nas cooperativas agropecuárias brasileiras grandes agroindústrias extremamente tecnificadas e tecnológicas no ponto de vista de inovação, e isso resulta também aí em renda para esse núcleo específico de agricultores familiares que está aí vinculado ao quadro social dessas cooperativas. E aqui no Terra Viva, a gente percebe, né, nas principais feiras agropecuárias, nós nos deparamos que as cooperativas sempre marcam presença. Como que essa participação nos eventos é benéfica para os cooperados, né? Uma troca de conhecimento, network. Essa participação, não só a participação das cooperativas, mas as cooperativas são grandes promotoras dessas feiras, né? A gente pegar aí as 10 maiores feiras hoje no país, a maioria delas é organizada por cooperativas. E isso é mais um instrumento do que a gente acabou de comentar, de levar o que há de mais tecnológico, de mais inovativo, levar o que existe de melhor aí no setor para esse público específico vinculado às cooperativas, que são os pequenos e médios produtores rurais, e através desses processos, dessas feiras, onde existem os negócios, mas além dos negócios, existem aí, formas de acesso e acessibilidade, principalmente para esse pequeno vinculado ao cooperativismo brasileiro. E a cooperativa tem o poder de transformar toda uma região. Até falando de feiras agropecuárias, eu tive a oportunidade, agora em agosto, de estar no Agroleite, que é organizado pela Castrolanda. E como que a cooperativa ali conseguiu transformar a região que se tornou a principal bacia leiteira do país, né? Um estado, uma região altamente produtiva. Eu acho que esse tipo de evento ajuda a mostrar, de fato, né, que a cooperativa ela pode mudar o cenário econômico de um município, de uma comunidade, né? Sem dúvida nenhuma. Essa é uma característica, inclusive, muito peculiar das cooperativas. Elas estão inseridas aí pelo interior do país e trazendo desenvolvimento local e regional.
Nós temos cooperativas aí em municípios de pequeno porte, em regiões ali mais incipientes, e muitas vezes as cooperativas são aí os fatores e são as ferramentas para que o desenvolvimento local aconteça. Não só olhando o cooperado, mas olhando a sociedade como um todo, porque ela gera renda, ela gera emprego. Então, a dinâmica do cooperativismo, ela não auxilia apenas o agronegócio, o produtor rural cooperado, mas toda a comunidade que está ali inserida. E como que as cooperativas auxiliam, né, para formar os novos profissionais do agro, baseado nisso, né, nas novas tecnologias que a gente vivencia no atual momento? Perfeito. Alguns desafios que são do setor agropecuário como um todo também são das cooperativas. A gente tem um desafio de sucessão e as cooperativas têm trabalhado cada vez mais isso, trazendo o jovem cooperado para os órgãos de gestão da cooperativa, trazendo jovens profissionais, engenheiros agrônomos, médicos veterinários ou tecnistas, para dentro do quadro aí de profissionais das cooperativas. Esse jovem, ele capacitado e ele com os instrumentos corretos, ele vai garantir aí a perenidade da atividade, não só ali da produção rural, mas também dos negócios das nossas cooperativas. A gente falou de alguns desafios, né? Sucessão, clima, enfim, tudo isso atrelado com problemas econômicos, mas o que as cooperativas precisam melhorar? O que elas precisam fazer de melhor para poder se destacar, para poder aumentar a produtividade, para poder ajudar a garantir ainda mais renda para os cooperados? Eu acho que toda a dinâmica do agronegócio sempre melhora, tende a melhorar, e a gente tem mostrado uma capacidade evolutiva muito grande. E da mesma forma as nossas cooperativas. As cooperativas cada vez mais melhoram seus processos de compras coletivas, cada vez melhoram o seu processo interno de gestão e governança, melhoram a sua visão do cenário global, porque muitas vezes cooperativas olhavam no passado muito o cenário local, o cenário regional, o cenário nacional, mas é extremamente perceptível, e principalmente agora com esses adventos mais recentes, que o que acontece do outro lado do mundo impacta diretamente, inclusive, as pequenas cooperativas que estão inseridas aqui na dinâmica do agronegócio local. Então, as cooperativas estão melhorando e vão melhorar cada vez mais nesse sentido, olhando o que acontece no mundo e trazendo aí resultados e melhorias internas também. E qual o papel da OCB nisso? A OCB, enquanto sistema OCB, inclusive, além da OCB especificamente ali que lida na representação política institucional, nós temos também aí um braço do Sistema S, que é o nosso SESCOP, que é o responsável aí pela promoção do cooperativismo, pela capacitação desses profissionais vinculados às cooperativas, para que eles enxerguem melhor os seus negócios, inclusive nessa metodologia do ESG, da sustentabilidade. Então, o Sistema OCB tem o papel de estar lado a lado das cooperativas brasileiras nesses momentos, fazendo com que elas evoluam de forma saudável e de forma consistente aí, para que ela traga resultados para essas comunidades onde elas estão. Sem dúvidas, e é importante a gente destacar também a importância, né, da união entre as cooperativas para criar um cenário estratégico e diferenciado, não é? Sem dúvida nenhuma. As cooperativas vêm trabalhando cada vez mais conjuntamente, coletivamente. Então, nós trabalhamos, inclusive, internamente esse conceito denominando de intercooperação. Então, são cooperativas dentro do ramo agropecuário, dentro do agronegócio, conversando e trabalhando entre si, fazendo negócios conjuntamente, fazendo estratégias conjuntas. Cooperativas de ramos distintos, cooperativas agropecuárias, trabalhando conjuntamente com cooperativas de transporte, cooperativas de crédito. Então, essa intercolaboração, ela é extremamente estratégica aí para o cooperativismo brasileiro. Perfeito. João, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado por ter vindo aqui ao nosso estúdio do Terra Viva em São Paulo. Estamos sempre de portas abertas. Muito obrigada, viu? Foi um prazer ter você aqui hoje. Eu que agradeço e ficamos sempre à disposição. E o Terra Viva Entrevista fica por aqui. Se você quer rever esse e outros programas e ficar por dentro das principais notícias do agro, é só procurar o canal Terra Viva no YouTube e também seguir nas redes sociais. E claro, não esqueça do nosso aplicativo Nilco Play. Muito obrigada pela companhia e audiência e, claro, até o nosso próximo encontro. Terra Viva, 20 anos cultivando o melhor do Brasil. Até mais.